Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Fundamentos de Cálculo em Várias Variáveis. Eu sou o professor Yuri e hoje nós vamos introduzir o conceito de derivada parcial, tá? Ou de derivadas parciais para funções em várias variáveis, tá bom? Mas antes de a gente começar de a gente definir, né, esse conceito de derivada parcial, né, ou seja, do que é derivar uma função com várias variáveis, né, com relação a cada uma dessas variáveis dessa função, nós vamos rever alguns conceitos de geometria analítica que serão importantes ao longo da aula, tá bom? Então, primeiro nós vamos rever a equação de uma reta, tá? Ou seja, a equação vetorial de uma reta. Então, o primeiro tópico que nós vamos rever é a equação vetorial de uma reta. Então, imaginemos que nós estamos no espaço, né, no R3, e no R3 nos foram dados, né, dois dados, um ponto A, tá? E um vetor V, tá bom? Um ponto A e um vetor V. Então, vamos pensar que isso aqui são os nossos dados, né? Vamos pensar que o ponto A, ele tem coordenadas x1, yz1, e que o vetor V, ele tem coordenadas ABC. Tá? Bom, e vamos pensar também que esse vetor V, ele é diferente do vetor nulo, tá? A pergunta é, qual é a equação? Qual a equação da reta que passa por A e que tem direção, tá? O que é paralela ao vetor V. Que passa por A e é paralela a V. É isso que a gente quer encontrar, tá? A equação dessa reta, ou seja, a gente pensa assim, seria uma reta digamos que mais ou menos assim, tá? Ela passa por A e ela é paralela a V. Então, como é que a gente encontra essa equação dessa reta, né? A primeira coisa, nós tomamos sobre a reta um ponto arbitrário, tá? Então, seja x, né? Vamos chamar essa reta de R, tá? Seja x, um ponto da forma x, y, z, pertencente a R. Pertencente à nossa reta R. Então, se o x pertence à nossa reta R, isso quer dizer que o vetor AX, ele é paralelo ao nosso vetor V. Né? Ou seja, nós temos que o AX, na verdade, é um T vezes o nosso vetor V, onde o T é um número real, né? Um valor real. Isso quer dizer que a reta, né? A nossa reta R, né, paralela ao nosso vetor V. Em particular, o AX é paralelo ao nosso vetor V.
Isso para qualquer t real. Tá? Porém, nós temos que o que é o AX, né? O AX, ele é x menos a. Logo, né? A gente vai ter que o x menos a é igual ao t, o v, né? T vezes o vetor v. O que implica que o x, né? O nosso ponto x, que é um ponto arbitrário da reta, ele é sempre escrito como a mais t vezes v, onde t é um número real. Tá? Então, essa equação, né, nós chamamos, tá? Chamamos a equação x igual a mais tv, com t aqui em r, nós chamamos essa equação de equação vetorial da reta. De equação vetorial da reta R. Tá? Reta R. Note que o A, né, esse ponto A é um dado da nossa questão, né, e o V também é um dado da nossa questão, tá? Tanto o A quanto o V. Ou seja, a gente conhece o A priori, a gente conhece o V a priori, então para qualquer T que a gente coloca aqui real, a gente vai conseguir determinar todos os pontos da nossa reta. Tá? Então, esse T aqui, ele é um parâmetro real, tá? Chamado de parâmetro real. Particular, quando t é igual a zero, a gente tem exatamente que o x é o ponto A. Nesse caso, o nosso vetor V, ele é chamado de vetor diretor da reta, tá? É o vetor diretor da reta R. Ok, sendo que uma vez que tanto A quanto o V, né, o vetor V, eles foram dados em coordenadas, né? O A é x1, y1, z1 e o V é ABC, a gente pode escrever a equação vetorial da reta nas coordenadas, né? Então, note que a nossa equação vetorial, x igual a mais tv, ela é a mesma coisa que a gente escreveu o x em coordenadas, né? X, y, z. O a em coordenadas, o a é x1, y1, z1, mais t vezes o vetor v em coordenadas, que é a bc. Bom, mas se a gente olha aqui a igualdade de coordenadas, né? A gente vai ter que x tem que ser igual a x1 mais a vezes t, né? A gente vai ter que o y vai ter que ser igual a y1 mais b vezes t e que o z tem que ser igual a z1 mais c vezes t, tá? Então a gente tem esse sistema aqui que é equivalente à nossa equação vetorial da reta. Quando a gente escreve dessa forma, esse sistema ele é chamado, né? Essas equações, né, que compõem o sistema, as equações são chamadas de equações paramétricas da reta, tá? Então, isso aqui são as equações paramétricas da reta.
da reta R. Ou seja, na equação vetorial a gente escreve a equação em termos de vetores, né? Em termos do vetor diretor, né? Em termos do vetor diretor. Nas equações paramétricas, nós escrevemos as coordenadas em termos... Nós escrevemos a equação da reta em termos das coordenadas, tá? Ou seja, né, a gente deixa o parâmetro, né? Esse parâmetro variando, né? Assim como também na anterior, né? Mas a gente separa coordenada a coordenada, tá? Então, como nessas equações, né, fica evidenciado mais o papel do t, digamos assim, né? Ou seja, né, variando o t, a gente varia o x, varia o y, varia o z, a gente chama essas equações de equações paramétricas, tá? Então, dado um ponto A e um vetor V, a gente sabe determinar qual é a equação da reta que passa por A e tem direção V, tá? Seja a equação vetorial, que é essa equação amarela, sejam as equações paramétricas, que são as equações em azul. Ok? Bom, mas também de modo geral, nós sabemos que uma reta ela é determinada por dois pontos, né? Então, de modo geral, dados dois pontos, né? Vou pensar aqui ponto A e B, né? Se queremos, né, determinar a equação da reta que passa por A e B, né? Imaginar que esses pontos são distintos, né? Basta considerar o vetor diretor, né, dado pelo vetor AB, né? Acho que isso é claro, né? Se a gente está aqui no R3 e a gente tem dois pontos, um ponto A e um ponto B, e a gente quer determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Uma vez que esses dois pontos pertencem à reta, a gente pode considerar o vetor AB. Então, o vetor AB vai ser o nosso vetor diretor. E a gente pode escolher, né, tanto o vetor A, tanto o ponto A quanto o ponto B para escrever a nossa equação vetorial. Então, logo, né, a nossa equação vetorial ela pode ser escrita tanto dessa forma, né, TA mais... deixa eu ver como foi que eu escrevi. Eu escrevi VT ou TV. TV. T vezes V, que nesse caso é AB, ou a gente pode escrever a equação vetorial como x igual a B mais T AB, tá? Qualquer uma dessas duas vai fornecer uma equação para essa reta R. Tá bom? Aqui. Qualquer uma das duas, tá? Bom, então agora fica claro, né, como é que a gente encontra a equação de uma reta, se a gente tem um ponto e o vetor diretor, ou se a gente tem dois pontos, tá? Se a gente tem dois pontos, a gente cria o vetor diretor e encontra a equação vetorial da reta, né? E se a gente tem dessa forma, né? E se a gente tem o vetor diretor e um ponto, a gente encontra a equação vetorial da reta dessa forma, tá? E para sair da equação vetorial e para as equações paramétricas, basta olhar a equação vetorial em coordenadas. Bom, então,
No livro texto vocês encontram, tá, alguns exercícios para treinar, né, e fixar, são exercícios de fixação, tá, sobre equações da reta, tá, seja a equação vetorial, sejam as equações paramétricas. Então vamos relembrar agora sobre a equação do plano, tá? Então 2, né? Equação cartesiana de um plano, tá? Então aqui vamos fazer o nosso R3 e a gente tem agora a seguinte situação. Nós temos o nosso R3, nós temos um ponto A e nós temos um vetor N. Tá? Então esses são os dados, né, da nossa questão. A pergunta é como é que a gente faz para determinar a equação do plano que contém o ponto A e que é perpendicular ao vetor N. Ou seja, a gente quer um plano. Deixa eu tentar desenhar aqui em perspectiva. A gente quer um plano deixa eu melhorar aqui o vetor N. Pensar no vetor N assim. A gente quer um plano a gente quer um plano aqui. A gente quer um plano que contenha o ponto A e cujo vetor N, que é esse vetor aqui, seja perpendicular ao nosso plano. Tá? Então, os dados, né, da nossa questão, da mesma forma que a gente fez na parte anterior, coloquei em branco, os dados são os seguintes. O primeiro dado é que a gente tem um ponto A com coordenadas x0, y0, z0, tá? E eu vou dizer que esse ponto A ele pertence ao plano π, tá? Vou chamar o nosso plano de π. Então, isso aqui é o nosso plano π. Então, esse ponto A ele pertence ao plano. E nós temos também um vetor N, que tem coordenadas ABC. Ele é um vetor não nulo, que é perpendicular ao plano π, tá bom? Então, nós temos um ponto que pertence ao plano e um vetor que é perpendicular ao plano. Então, como é que a gente faz para determinar a equação cartesiana, tá? do nosso plano? Bom, a primeira coisa é que vamos pegar aqui um ponto arbitrário, tá? Então, seja P, né? Vamos pensar que ele tem coordenadas x, y, z. É um ponto arbitrário que pertence ao nosso plano π, tá bom? Então, note que se esse é um ponto arbitrário do nosso plano, a gente pode considerar o vetor, né? Considere o vetor AP, tá? E esse vetor AP, né?
aqui em azul, esse vetor AP, a gente pode pensar ele de duas formas, né? A gente pode pensar ele como sendo um vetor que pertence ao plano, né? Ou um vetor que... E ele também... Bom, ele é um vetor... A gente pode pensar ele como um vetor que pertence ao plano ou como um vetor que nasce, né? Que começa na origem e vai até o ponto P, né? Não, até o ponto P não, né, pessoal? Deixa eu reformular. A gente pode pensar nesse vetor AP de duas formas, né? Como um vetor que pertence ao plano, né? Ou a gente também pode pegar o representante dele partindo da origem. Acho que agora ficou melhor, tá? Que seria um vetor paralelo, né? Apaguei. Que seria um vetor paralelo da seguinte forma, tá? Sendo que em qualquer uma das duas interpretações, né, que a gente olha para esse vetor AP, como esse vetor está no plano, ele é ortogonal ao vetor normal, tá bom? Então, considerado esse vetor AP, nós temos que o vetor AP ele é ortogonal ao vetor N, tá? Ou seja, do outro lado, bota aqui embaixo. Ou seja, a gente tem que o produto interno, tá, de AP por N é igual a zero, tá? Esse pontinho para mim está representando o produto interno, tá? O produto escalar. Produto interno barra escalar. Ok? Então vamos olhar para essa equação, né, em coordenadas, tá? Então a primeira coisa é o que é o vetor AP, né? O vetor AP é o P menos A, que em coordenadas é o ponto X, o ponto P, que é um ponto arbitrário, x, y, z, menos o ponto A, que é um ponto dado no problema, x0, y0, z0. Ou seja, o vetor AP tem coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0, tá? E o N, né, tem coordenadas ABC, o vetor N, tá? Deixa eu colocar aqui, assim, em todo canto. Aqui, onde é que ela aparece mais? Ela aparece aqui também. Ok. Então, o que é o produto interno do AP com N, né? É a gente multiplicar coordenada a coordenada e depois somar, né? Então, é A x menos x0 mais B, deixa eu inverter a ordem, né? Vou botar assim, x menos x0 vezes A mais y menos y0 vezes B mais z menos z0 vezes C igual a zero, tá? Isso é igual a zero porque foi a condição que a gente encontrou. Mas, bom, a gente tem que lembrar que o A, B e C são dados, né? Porque são as coordenadas do N. O x0, y0 e z0 também são dados porque são as coordenadas do ponto A. X, y, z são as variáveis, né, da nossa equação. Então, vamos guardar x, y, z de um lado e colocar todo o restante do outro. Então, essa equação implica nessa de baixo, né? A vezes x mais b vezes y mais c vezes z, né? Igual a x0 mais b
y0 mais c z0, tá? Então, como tudo que está aqui do lado direito, né, é uma constante, é conhecido, né? Em geral, a gente chama isso daqui de D. Assim, né? Logo. Nós temos a seguinte equação. Nós temos que AX mais BY mais CZ igual a D, né? Onde D é dado por essa soma que está aqui em cima. Essa equação ela é chamada equação cartesiana do plano. Troquei a cor. Vai de novo. É a equação cartesiana do plano π, tá? Então, no livro, né, vocês também vão encontrar alguns exercícios e exemplos de fixação, tá? Peço que vocês deem uma olhada, porque daí a gente passa agora para o propósito da aula, que é a definição das derivadas parciais, ok? Bom, vamos passar agora a definição das derivadas parciais, né? Aqui, derivadas parciais. Bom, então, o que são as derivadas parciais, né? Se a gente quer tentar estender, né, as técnicas que a gente utilizou no cálculo, né, de funções de uma variável, se a gente quer estender essas técnicas para essas funções que têm mais variáveis, né, funções que estão divididas no Rn, a gente vai fazer isso através dessas derivadas que nós chamaremos de parciais. Então, para a gente poder definir as derivadas parciais, vamos começar com um caso mais, digamos, com um caso mais simples, né, com funções reais definidas no R2, tá? Então, a princípio, né, seja f, tá? Uma função definida no conjunto D do R2, a R, tá? Uma função em duas variáveis. Então, pega um xy e eleve um z, que é igual ao nosso f de xy, tá? Então, vamos fixar uma das variáveis dessa função f, tá? Então, por exemplo, fixada a variável y dessa função f, por exemplo, vamos colocar essa variável y a um valor y0 fixado, nós temos uma nova função, né? Obtemos uma nova função. Obtemos uma nova função, que é a função φ de x, né? Que é definida da seguinte forma: é a f em x e em y0, tá? Então, essa função é uma função que depende apenas da variável x, tá? Porque y0 tá fixado. Então, ou seja, né, ela é uma função real, uma função fx real, né, em uma única variável, tá? Em uma única variável. E sendo uma função real em uma única variável, a gente pode definir o que é a derivada dessa função φ, tá? Então, a definição de derivadas que vocês já conhecem. Definição
derivada, né, da função, né, da função φ de x, que é igual a f de x, y0, no ponto x0, por exemplo, ela é o que, né? O filhinha, né, de x0, a gente já sabe que isso é o limite, né, de quando x tende a x0, né, do quociente de Newton, né, de φ de x0 mais, deixa eu botar aqui, vou botar quando h vai para 0, φ de x0 mais h, né, menos φ de x0, não é isso? Sobre h. Porém, a gente pode trocar, né, no lugar de escrever a definição da derivada da φ com a função φ, a gente pode escrever com a função f. Então vai ser o limite, quando h for para 0, da φ de x0 mais h. Mas o que é a φ de x0 mais h? Ela é a f de x0 mais h y0 menos a f de x0 y0 sobre h, tá? Então a derivada da φ no ponto x0, ela vai ser esse limite quando ele existir, tá? Quando o mesmo existir. E neste caso, ele é chamado, né? Ele é chamado de derivada parcial de f, tá? Com respeito a x, com respeito ou com relação, tá? A x no ponto, aí a gente diz que é no ponto x0, que tem coordenada x0 e y0. Então, a gente vai definir a derivada parcial de f com respeito a x como sendo o limite, como sendo a derivada, né, da φ em x0, tá? Ou seja, através desse limite, tá? Quais são as notações que a gente vai utilizar para representar, né, essa derivada, né? Essa derivada parcial de f com respeito a x, né? O ideal é que a gente não use essa função φ de x, né? Porque essa função φ de x, ela não carrega, digamos assim, uma relação, ela não deixa expressa, né, que na verdade ela é a restrição da função f. Então, a notação que a gente vai utilizar é a seguinte, né? A nossa filhinha de x0, a gente vai denotar ela por d redondo, tá? Parcial f sobre parcial x no ponto x0, y0, tá? Essa é uma das formas que a gente pode denotar. A gente também pode denotar assim, fx, x0, y0. A gente pode também denotar assim, f1, x0, y0, tá? Indicando que a gente está derivando com relação à primeira coordenada, né? Que é x. A gente pode também denotar assim, dx, f, x0, y0. E a gente também pode anotar assim, d1, f, x0, y0. Tá? Então vamos... Bom, antes de a gente
avançar, vamos fazer alguns exemplos só para a gente entender como é que a gente utiliza, né? Como é que a gente deriva parcialmente com relação à variável x, tá? Então, exemplo. Então, seja f, por exemplo, de xy igual a x quadrado y ao cubo, tá? Vezes y ao cubo. Então, se a gente fixa, né? Fixando o nosso y igual a y0, nós temos, né? Temos o seguinte, nós temos que a nossa φ de x, né? Ela é quem é? Ela vai ser f de x y0, que vai ser igual a x ao quadrado y0 ao cubo, tá? Logo, quem vai ser a derivada parcial de f com respeito a x, por exemplo, no ponto x, vou botar aqui x0, y0, vai ser a gente derivar a φ com respeito a x e depois, vou colocar x0 não, vou colocar só x por enquanto aqui, tá? Vai ser a gente derivar a φ com respeito a x. Mas qual é a derivada da φ com respeito a x, né? Aqui a gente vai utilizar a regra da potência, né? A derivada de φ com respeito a x vai ser 2x multiplicado, né? Pelo y0 ao cubo. Tá? Logo, né? A derivada parcial de f, né? Assim, como o y0 aqui é um ponto arbitrário, né? O valor y0 fixado é um valor arbitrário, a gente diz que a derivada parcial de f com respeito a x num ponto xy vai ser igual a 2x y cubo. Tá? Então, calcular a derivada parcial com respeito a x é pensar na nossa função apenas como variável de x, ou seja, tudo que tem y é uma constante quando a gente olha para a derivada parcial com relação a x, tá? E aqui, obviamente, né, de maneira análoga, né, observação, de maneira análoga, definimos a derivada parcial de f com respeito a y num ponto x0, y0. Né? Ou seja, né, a gente pode definir uma função psi de y, que na verdade é a φ de x0, y, logo, a psi de y' num ponto y0, ela vai ser o limite, quando h vai para zero, do que? Da psi de y0 mais h, menos a psi de y0 sobre h. Que neste caso vai ser o limite, quando h vai para zero, utilizando a definição da função psi, né, de f x0 y0 mais h menos f x0 y0 sobre h. Então, quando esse limite existir, né, ele vai ser chamado de derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0 y0, tá? Então, quando existir ele é chamado de derivada parcial de f com respeito ou com relação
a y, tá? A variável y no ponto x0, y0, tá? Que a gente está chamando de x maiúsculo, x0 maiúsculo. Da mesma forma que a gente fez anteriormente com relação a x, nós temos algumas notações. A psilinha, né? Com relação a y0, ela vai ser a derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0 e y0. A gente também pode denotar por fy x0 e y0, e também por, deixa eu ver como foi que eu coloquei acima, também por f2, né? O 2 agora representa a segunda variável que a gente está derivando, x0 e y0, também por dy f x0 e y0, e também por d2 f x0 e y0. Então, quando a gente deriva com relação a x, a gente fixa a variável y. E quando a gente deriva com relação a y, a gente fixa a variável x. Então, se a gente olha, por exemplo, o anterior, onde a função era, vamos lá, x quadrado y cubo, f de x, y é igual a x quadrado y cubo. Então, fixando, né, x igual a x0, nós temos que a nossa psi de y, né, que é igual a f de x0 y, ela vai ser x0 quadrado y cubo, né? Logo, a derivada parcial de f com respeito a y no ponto, vou colocar assim, x0y, é igual ao psi' de y, ou seja, a gente vai olhar para a função psi de y, né, apenas na variável y. Então, a gente vai derivar apenas com relação a y e imaginar o x0 como uma constante que ele é. Então, isso aqui dá 3 y quadrado x0 ao quadrado. Portanto, né, como o x0 aqui é arbitrário, nós dizemos que a derivada parcial de f com respeito a y no ponto xy vai ser 3x ao quadrado y ao quadrado. Então, quando a gente quer derivar com relação a x, a gente olha a função com y sendo uma constante. Quando a gente quer derivar com relação a y, a gente olha a função com x sendo uma constante. Tá? Mas é importante ter uma interpretação geométrica do que quer dizer considerar esses valores constantes, né? Considerar o x igual a x0 e o y igual a y0. Tá? Então, vamos pensar aqui numa função f, né, definida no subconjunto D do R2. Então, vamos imaginar aqui que o nosso subconjunto D é esse círculo aqui. Tá? Opa. Deixa eu apagar, melhorar. Vamos imaginar que o nosso conjunto D é esse círculo aqui, tá? Que está no R2, certo? Então, esse aqui é o nosso D. E vamos considerar o gráfico de uma função f, né? Nós vimos que o gráfico de uma função f, nesse caso, é uma superfície, né? Então, pode ser alguma coisa assim, digamos. Então, esse S aqui é o gráfico da nossa função f. Então, se a gente pega aqui um ponto x0, y0, aqui sendo x0 e aqui sendo y0, o que é que a gente está fazendo quando a gente fixa o... Deixa eu aproximar mais. O
que é que a gente está fazendo quando a gente fixa, por exemplo, o y igual a y0, né? Se a gente fixa o y igual a y0, a gente está considerando apenas os pontos que estão sobre essa reta. Ou seja, o domínio da nossa função φ se torna esse segmento de reta azul. Então, esse segmento de reta azul aqui se torna o domínio da nossa função φ. Tá? Da mesma forma que se a gente fixa o x igual a x0, a gente está considerando esse segmento de reta aqui. Então, o domínio da nossa função psi se torna esse segmento de reta. Então, quando a gente olha para o domínio da φ e o domínio da psi, eles são dois segmentos de retas que estão contidos no nosso conjunto D, que é o conjunto de definição da função f. Né? Sendo que a gente também pode olhar o que é que esses segmentos de retas produzem no gráfico da superfície, no gráfico da nossa função, né? No nosso conjunto S. Né? Então, quando a gente olha a nossa função, o gráfico, a nossa função avaliada apenas nesses segmentos de reta, nós teremos duas curvas. Né? Nós teremos uma curva, deixa eu colocar aqui talvez em azul, nós teremos uma curva aqui, digamos assim, que corresponde exatamente ao gráfico da função φ, tá? Então esse daqui é o gráfico da função φ, tá? E quando a gente olha a nossa função restrita apenas ao domínio da função psi, nós teremos uma curva que talvez seja assim. E essa curva corresponde ao gráfico da função psi. Tá? Mais ainda, né? Essas curvas, elas são exatamente o gráfico de φ, deixa eu começar por esse lado, ele vai ser exatamente o nosso conjunto S, que é o gráfico de f, intersectado com o plano y igual a y0. Assim como o gráfico da psi vai ser exatamente o nosso conjunto S, a nossa superfície, intersectado com o plano x igual a x0. Deixa eu diminuir isso aqui, vou botar mais para cá. X igual a x0. Tá? Então, essa interpretação geométrica que a gente tem quando a gente olha para essas funções psi e φ dentro do domínio e do gráfico da nossa função f em duas variáveis. Uma outra observação é que quando a gente define a derivada parcial de f com respeito a x no ponto x0 e y0, né? Isso daqui é o limite, né? Quando h vai para 0, dá f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0 sobre h. E a gente também define a derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0 e y0. Isso daqui é o limite quando
quando h vai para zero, da f, né, de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0, sobre h, né? A gente definiu via esses dois limites, porém, notem que quando vocês olham para essa entrada aqui, né? Deixa eu colocar aqui, amarelo melhor, esse x0 mais h, y0, ele pode ser escrito como x0, y0, né? Mais h0, tá? Isso aqui, na verdade, é o nosso vetor x0 mais o h multiplicado pelo E1, tá? Onde esse E1 é o vetor da base canônica do R2. Tá? Ou seja, aqui, né, o E1 é exatamente o 1, 0. E de forma dual, a gente tem que esse x0, y0 mais h é igual a x0, y0 mais 0 mais h, que é igual ao x0 mais o h multiplicado pelo E2, tá? Onde aqui o E2 é o vetor da base canônica do R2. Então a gente pode reescrever os limites da seguinte forma. Isso daqui vai ser o limite, quando h vai para zero, de f de x0 mais h é 1, menos f de x0 sobre h. E esse limite aqui como limite de quando h vai para zero, de f de x0 mais h é 2, menos f de x0 sobre h. Tá? Onde o índice, né, do E, né, ele diz respeito exatamente à variável que você está utilizando para fazer a derivada parcial. Tá bom? Então isso justifica também um pouco da notação do porquê a gente utiliza 1 e 2 em cima. Tá? Então se a gente soma x0 mais h vezes E1, então a gente está derivando com relação à primeira variável, ou seja, com relação a x. Se a gente soma x0 mais h vezes E2, a gente está derivando com relação à segunda variável, ou seja, com relação a E2. Tá? E antes de a gente ir para os outros exemplos, eu acho que a partir daqui fica claro intuir como é que a gente define a derivada parcial de uma função em n variáveis, tá? Com relação a qualquer uma de suas variáveis. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai definir a derivada parcial de f com relação a xi, por exemplo, por um limite dessa forma, onde no lugar do E1 ou do E2 a gente vai colocar o EI, ou seja, o iésimo vetor da base canônica do Rn. Tá bom? Então, deixa eu já colocar essa definição antes da gente ir para os exemplos. Definição. Então, aqui agora seja f uma função definida num subconjunto D do Rn, tá? Uma função em n variáveis. Então, o limite, tá? Limite de quando h vai para zero, de f de x0 mais h vezes EI, menos, né? F de x0 sobre h, se ele existir, tá? Se existir, ele é denominado iésima
Tem amarelo. Iésima derivada parcial de f no ponto, vou colocar aqui no ponto x0 e eu vou representar as coordenadas de x0, nesse caso aqui, como x1, xn, tá? Pra gente depois verificar o que é esse limite em coordenadas. E a gente vai denotar, tá? Denotado por df de xi, tá? É o EI ali no ponto x0, tá? Então, em coordenadas, como é que a gente reescreve esse quociente, né? Então, observação, o quociente acima, ele é dado da seguinte forma, né? O f de x0 mais h é i menos f de x0 sobre h. Isso daqui é igual a 1 sobre h, vou deixar aqui fora para ficar mais fácil de escrever. Então vai ser f, daí vai ser o x0, né? Então, em coordenadas é x1, x2. Em algum momento eu vou chegar na coordenada i. Quando eu chegar na coordenada i, eu tenho que somar mais h. E depois eu vou para a coordenada i mais 1, até chegar à coordenada xn. Tá? Menos f de x1, xn. Lembrem aqui, né? Lembre que o EI, ele é um vetor do Rn que tem coordenadas zeros em todas as partes, exceto na entrada I, que ele tem uma coordenada 1. Aqui é a iésima coordenada. Então, esse quociente, né, ele pode ser visto, digamos que em coordenadas dessa maneira. E bom, e como notação, nós também temos algumas variantes das notações anteriores. As variantes são as seguintes, né? A gente tem df de xi no ponto, vou botar aqui no ponto x0. A gente também pode escrever como f de xi no ponto x0. A gente também pode escrever como fi no ponto x0, tá? Onde i é exatamente a posição, né? Ou seja, a posição da coordenada que a gente está derivando. A gente pode também escrever d de xi f em x0, como também d e f x0, tá? Então, existem várias notações para esse mesmo número. Ok, então vamos fazer alguns exemplos de funções em 2 variáveis e em 3 variáveis, por exemplo, só para a gente ver como é que funciona. Então vamos considerar f de xy como sendo a seguinte função: 2x menos 3y ao cubo, né? E vamos calcular as derivadas parciais com relação a todas as variáveis, certo? Então, o que vai ser a df com respeito a x? Qual vai ser a derivada parcial de f com respeito a x? A gente tem que olhar para a lei da função e imaginar ela como apenas uma função que depende de x. Ou seja, quando a gente for derivar, tudo que depende de y para a gente vai ser visto como uma constante. Então, aqui a gente tem que utilizar uma regra da cadeia, né? Isso vai ser 3, né?
multiplicado por 2x menos 3y, né? A gente usou a primeira regra da potência elevado ao quadrado. E agora a gente vai derivar a função que está dentro, né? Ou seja, o 2x menos 3y. Mas como a gente está derivando somente com relação a x, a derivada de 2x menos 3y é apenas 2. Tá? Logo, o resultado aqui dá 6, 2x menos 3y ao quadrado, tá? Vamos agora calcular a derivada parcial de f com respeito a y, tá? Em xy. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, sendo que agora a gente vai derivar com relação a y. Isso quer dizer que todos os valores que dependem de x, né, tudo que aparece com x, para a gente vai ser visto como uma constante. Porém, novamente, a gente primeiro tem que utilizar a regra da cadeia, né? A gente primeiro tem que derivar essa potência e depois derivar a função que está dentro. Então, para derivar a potência, isso vai ser 3, 2x menos 3y ao quadrado. E depois a gente deriva a função que está dentro. Sendo que a função que está dentro é 2x menos 3y. E a gente está derivando com relação apenas ao y. Então, o x é uma constante para a gente. Logo, a gente só precisa derivar menos 3y. Que dá menos 3. Ou seja, o resultado dá menos 9. 2x menos 3y ao quadrado. Tá? E bom, notem que as derivadas parciais, elas são funções, né? Então a gente poderia, por exemplo, depois de derivar, aplicar essas funções em algum ponto específico, se a gente quisesse, tá certo? Então aqui nesse caso, a derivada parcial de f com respeito a x, por exemplo, no ponto 1, vai ser igual a 6, 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 6 menos 1 ao quadrado, que é igual a 6, né? E a derivada parcial de f com respeito a y, também no ponto 1, por exemplo, vai ser menos 9, 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado, que é 9 menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 9. Tá? Então, as derivadas parciais, elas também são funções, né? Ou seja, depois que a gente deriva, a gente também pode aplicar em pontos, tá? Se for necessário, se for pedido, né? Vamos fazer mais um exemplo, tá? De uma função que depende de 3 variáveis, e eu deixo para vocês darem uma olhada nos demais exemplos no tempo do break, tá? Antes da aula de exercício. Porque, bom, no livro-texto também são citados mais exemplos de outras funções diferentes para vocês treinarem. Então, vamos considerar a função fxyz igual a exponencial de xy mais y ao quadrado z. Então, como a gente tem uma função em 3 variáveis, né, a gente pode calcular até 3, né, derivadas parciais. Né? Então, vamos calcular as derivadas parciais com relação a x, y, z. Então, se a gente quer calcular a derivada parcial de f com respeito a x, então y e z para a gente serão vistos como constantes, tá? Então já note que de cara o segundo termo que aparece somado na nossa função, a derivada dele vai ser zero, porque ele não depende de x, tá? Então a gente só precisa se preocupar com a derivada da exponencial. Então, para derivar essa exponencial, novamente a gente tem que utilizar a regra da cadeia, né? A gente primeiro vai derivar o expoente, né? Mas quando a gente deriva esse expoente com relação a x, isso apenas dá y, e depois a gente deriva a função exponencial, mas a derivada da função exponencial é lá mesmo. Então isso aqui é exponencial de xy. Tá? Logo, a derivada parcial com relação a x da nossa função f é essa função aqui encontrada. Vamos agora calcular a derivada parcial de f com relação a y, no ponto x, y, z. Então a gente vai olhar para a nossa função apenas como uma função de y, ou seja, para a gente x e z são constantes. Então a primeira coisa é utilizar a regra da cadeia para derivar a exponencial. Né? Então quando a gente deriva a exponencial com relação a y, né, o expoente, isso vai ser apenas um x, e depois a gente deriva o exponencial, que dá ela mesma,
Mas agora a gente vai derivar esse outro termo. O z é uma constante quando a gente deriva com relação a y. Então a gente só precisa derivar o y quadrado. Mas a derivada de y quadrado é 2y multiplicado pela nossa constante, que é o z. Tá? Então essa é a derivada parcial com relação a y. Falta agora a derivada parcial com relação a z. x, y, z. Então a gente vai olhar para a nossa função apenas como uma função de z. Note que, assim como aconteceu no primeiro caso, né, agora vai ser o primeiro termo que não depende de z, logo a derivada dele é zero, né, porque x e y são vistos como constantes. Então a gente só precisa derivar o segundo termo. Mas quando a gente vai derivar o segundo termo, o y quadrado está sendo visto como uma constante. Então a derivada de y quadrado vezes z é apenas o y quadrado. Tá? Então logo, essas são as três derivadas parciais da nossa função f. Então o que vocês têm que colocar em mente é que quando vocês calculam derivadas parciais, independente da quantidade de variáveis que vocês têm na função, vocês escolhem uma variável, né, para fazer a derivada parcial, e todas as outras variáveis são apenas constantes. Tá? Então valem todas as regras do cálculo de funções em uma variável, ou seja, da derivadas, né? Derivadas de funções em uma variável. Basta enxergar todas as outras como constantes e derivar apenas com relação à variável escolhida, certo? Aproveitem o tempo do intervalo, tá? Para cumprir todos os outros exemplos que aparecem no livro-texto. E a gente volta depois para os exercícios. Bom, a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui, e na próxima aula nós passaremos a interpretação geométrica das derivadas parciais. Daí aparecerão mais naturalmente os conceitos que nós revimos na primeira parte da aula sobre equação de reta, planos e etc. Então a gente vai ver que a geometria analítica aparece de forma importante nessa parte do conteúdo. Então revisem, façam os exercícios e os exemplos que ficaram faltando do livro-texto, e nós voltamos daqui a pouco para a aula de exercícios. Até mais, pessoal.